Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o César Babler falando. A gente vai fazer uma correção da prova da UAB, exame 24, que aconteceu hoje. Agora são 9h27 da noite. Eu vou corrigir a prova azul, prova 4. A prova não foi considerada muito difícil, foi uma prova de nível médio. A gente vai fazer a correção dos pontos principais aqui e eu acredito que vocês tenham ido bem nessa prova. A prova passada, o exame 23, foi um pouquinho mais difícil, então os alunos acredito que se prepararam bastante para esse exame e acabaram indo bem, né? A lógica deve ter sido essa. Vamos lá. A questão número 11 eu vou acompanhando com vocês aqui, colorindo aquilo que é importante, tá? A questão número 11 fala o seguinte: Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Então, o tema é esse: eficácia e aplicabilidade. Interessante isso. O tema da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva, né? Então vamos lá. Segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Beleza. Respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, sinale a afirmativa correta. Ela veicula um programa a ser implementado pelos cidadãos. Não é programa, então isso aqui está errado. Vou colocar em vermelho que está errado para vocês perceberem. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois desde que a Constituição entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos. É isso aí. Então, a letra B é o gabarito da questão número 11 da prova azul. Eu vou colocar em azul a resposta correta, e quando eu for passando no vermelho, o vermelho aí está errado e no amarelo a gente vai grifando aquilo que é importante na questão, tá bom? A letra C apresenta contornos programáticos, não são contornos programáticos. E letra D tem aplicabilidade indireta, está errada, aplicabilidade direta e imediata, tá bom? Então acho que essa questão, assim, nível dessa questão número 11, questão fácil, né? Acredito que não tenham errado. Questão 12. Numerosos partidos políticos de oposição no governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam com isso criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Então, a ideia é criar um novo partido. Vou pôr em amarelo que esse é o ponto importante da questão. Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, esses, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei. Então, olha só que interessante. Na questão ele fala assim, na reunião, eles concluíram que não é vedada a criação de partido político, mas são pessoas jurídicas de direito público e poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Percebam esses pontos importantes que eu grifei em amarelo aqui, que a gente vai perceber que eles são errados. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição, afirma que os deputados federais, então vamos lá, letra A, estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos. Perfeito, em relação à fusão é possível. Mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido via lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Exatamente. A letra A contempla o exato texto da Constituição. Percebam aqui na Constituição, artigo 17, vejam aqui comigo. É livre a criação, fusão, a questão fala de fusão, ó. É livre a criação, fusão, incorporação,
distinção de partido político, resguardada a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, e aí ele segue. No parágrafo 2º ele diz assim: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, portanto são pessoas de direito privado, registram seu estatuto no TSE. É livre a criação, não existe lei que obrigue, que condicione a sua criação. E, além disso, eles têm personalidade jurídica de direito privado e não público. Ok? A letra B fala que estão equivocados quanto à possibilidade de fusão. Isso está errado. Eles estão corretos em relação à possibilidade de fusão. A letra C fala que estão equivocados, pois a Constituição não só proibiu a fusão, olha só, não só proibiu a fusão, não precisa nem continuar lendo, já proibiu a fusão, né? Não proibiu a fusão. E ele está falando que proibiu, não só proibiu a fusão, como também deixou a critério do novo partido escolher a personalidade jurídica. Não, imagina escolher a personalidade jurídica, ele é pessoa jurídica de direito privado, tá? Estão corretos, letra D, pois a Constituição, ao exigir que a criação ou a fusão de partidos se dê pela via legislativa, está errado, ela não tem que se dar pela via legislativa, tá bom? Questão 13. Considere, então vou colocar certinho aqui, que a gente combinou de fazer em azul aquilo que fosse gabarito, tá? Questão 13, voltando para o amarelinho aqui. Considere a seguinte situação hipotética. Um decreto legislativo do Congresso Nacional sustou um ato normativo do Presidente da República que exorbitou os limites da delegação legislativa concedida. Então, tá bom. O Congresso Nacional delegou ao Presidente a possibilidade de fazer lei, a lei delegada, e o decreto do Congresso Nacional sustou esse ato do Presidente que foi além daquilo que foi delegado para ele. Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso, levando em consideração o sistema brasileiro, o Presidente pode. Então vejam, palavras importantes aqui. Eu tenho um decreto legislativo que foi sustado pelo Congresso, que sustou a lei delegada exorbitante, e o Presidente não gostou disso. Ele considerou que o Congresso agiu mal fazendo esse decreto. O que o Presidente poderia? Se o decreto já está pronto, só pode ser controle repressivo, preventivo não. Então a letra B já está errada, porque fala de controle preventivo, vejam. Preventivo já não é. A letra A fala deflagrar controle repressivo concentrado mediante a DPF. A DPF não é, porque a DPF ela serve como caráter residual. E nesse caso a gente tem um ato normativo federal contra o qual é cabível a DI, né, e não a DPF. Letra C. Deflagrar o controle repressivo mediante uma representação de inconstitucionalidade. Não. Não é representação. É no Supremo Tribunal Federal que vai ser feito isso e, portanto, é uma DI mesmo. Então, vamos lá. D. Deflagrar controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que o ato legislativo é ato primário. Pronto, é isso aí. Questão 13, letra D de dado. Questão 14, vamos lá. Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país com ações orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos com apoio popular propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial. Essa questão é fácil, hein? Para apreciação desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes se revele exemplar. Ao submeter essa ideia ao advogado constitucionalista, ele se afirma que, segundo a Constituição, a criação desse juízo ou tribunal de exceção é inconstitucional. O artigo 5º veda a criação de tribunais de exceção. Portanto, a letra A está errada, porque a letra A fala que ele é constitucional. A letra B é inconstitucional, em razão da vedação expressa da Constituição da República, a criação de juízo ou tribunal de exceção. Perfeito, a letra B. A letra B é o gabarito da questão número 14, ok? A letra C fala que necessita de previsão legislativa ordinária, não pode criar nem com previsão legislativa. E letra
D fala que pressupõe alteração da Constituição. Nem a Constituição alterando poderia permitir isso, porque estaria abolindo o direito individual, que é o que constitui a cláusula pétrea da República, certo? Questão 15, vamos lá. Maria Maior Capaz reside no município de Sigma e tem seu filho, Lucas, pessoa com deficiência, de 8 anos de idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recurso financeiro para arcar com os custos de um colégio, Maria procura a Secretaria de Educação para matricular seu filho na rede pública. Seu requerimento é encaminhado à assessoria jurídica do órgão municipal para que seja emitido um parecer pela autoridade competente. A partir dos fatos narrados, considerando a ordem jurídico-constitucional vigente, o cenário é correto. Vamos lá. A letra A fala que o pedido formulado por Maria deve ser indeferido. Não. Vejam lá. Essa questão talvez vocês tenham tido um pouco de dificuldade, porque tratava de ordem social novamente, como a prova da OAB vem fazendo, né, nos últimos exames, trazendo ordem social. Trouxe novamente agora sobre educação. E o artigo 208 fala o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, a Maria tem direito. E o parágrafo 2º fala: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público importa em responsabilidade da autoridade competente. Então vamos lá. Letra B. O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao pleito formulado por Maria, garantindo ao menor uma vaga na rede de ensino municipal. Pode ainda alertar que a Constituição prevê expressamente a possibilidade da autoridade competente ser responsabilizada pelo não oferecimento do ensino obrigatório, ou mesmo pela sua oferta irregular. Vejam que é literalidade do texto constitucional, mas exigia um conhecimento da ordem social, tá? A letra C fala que o pleito de Maria deve ser deve ser deferido, ressalvando que Lucas, por ser pessoa com deficiência do atendimento educacional especializado, não podendo ser incluído na rede regular. Claro que pode. D. A assessoria jurídica da Secretaria de Educação do município Signa deve opinar pela rejeição do pedido. Não, ele vai ser deferido, ele deve ser deferido. Questão número 16. Marcos recebeu por herança grande propriedade rural no estado do Sigma, dedicada à medicina e não possuindo maior interesse pela atividade agropecuária desenvolvida por sua família. Marcos deixou nos últimos anos de dar continuidade a qualquer atividade produtiva nas terras. Ciente de que sua propriedade não está cumprindo uma função social, Marcos procura um advogado para saber se existe uma possibilidade jurídica de vir a perdê-la. Segundo o que dispõe a Constituição, assinale a opção que apresenta a resposta correta. Vamos lá. O direito de Marcos de manter sua terra deverá ser respeitado, tendo em vista que tem um título jurídico reconhecidamente hábil para caracterizar o direito adquirido. No passado era assim, mas hoje em dia, atualmente, depois de 88, a Constituição previu a função social da propriedade urbana e rural. E a partir de então, o Marcos, na questão aí, pode sim vir a perder a sua terra caso não cumpra a função social da propriedade. Letra B. Propriedade que não cumpre função social poderá ser objeto de expropriação. Também não. Só cabe expropriar caso a propriedade seja objeto de plantação de psicotrópicos ou trabalho escravo. Letra C. Propriedade por interesse social poderá vir a ser objeto de desapropriação, devendo ser, no entanto, respeitado o direito de Marcos à indenização. É isso aí. Ele vai ser indenizado em títulos, mas vai, né? Ele vai ser indenizado em títulos da dívida agrária, tá bom? A letra E fala: o direito de propriedade de Marcos está cabalmente garantido, já que a desapropriação é instituto cabível nos casos de cultura ilegal de psicotrópicos. Não, esse caso é expropriação, né? E não está garantido e também não é desapropriação. A letra D está errada por esses motivos. Questão 17, última questão de constitucional. Viram que a prova foi até que leve, uma prova mais tranquila. Em observância aos princípios da transparência, publicidade e responsabilidade fiscal, o prefeito do município-alvo elabora detalhado relatório contendo a prestação de contas anual, ficando tal documento disponível para consulta e apreciação no respectivo Poder Legislativo
e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Carlos, morador do município Alfa, contribuinte em dia com suas obrigações civis e políticas, constata diversas irregularidades nos demonstrativos apresentados, apontando indícios de superfaturamento e desvios de verbas em obras públicas. Então, percebam aqui, prestação de contas do prefeito. Vamos lá. Princípio da transparência, publicidade, responsabilidade fiscal. Em função do exposto e com base na Constituição, você, como advogado, deve esclarecer a Carlos que quem prevê essa parte das contas é o artigo 31, nas contas municipais, né? O artigo 31 da Constituição, ele fala o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O parágrafo 3º continua: as contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então vamos lá. A fiscalização das contas concernentes ao município Alfa é de responsabilidade exclusiva dos tribunais de contas, não. Os contribuintes também podem questionar a respeito das contas. Letra B. Carlos tem legitimidade para questionar as contas do município Alfa, já que todos os anos as contas permanecem à disposição dos contribuintes durante 60 dias para exame e apreciação. Vejam que a letra B já é o gabarito da questão, exatamente nos termos do artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal. A letra C fala que a impugnação das contas apresentadas pelo chefe do Executivo exige adesão mínima de 1/3 dos eleitores do município, não precisa. A Constituição, adesão mínima não existe. A Constituição não prevê qualquer forma de participação, claro que prevê, acabamos de ler, a participação dos contribuintes, tá bom? Desejo a todos uma boa sorte, que na segunda fase, que sigam bem aí e estamos à disposição por qualquer dúvida e qualquer encaminhamento que precisem, ok? Não vejo possibilidade de recurso nessa prova muito bem feita e vamos seguir. Um abraço, beijo a todos.